O segundo caso obrigatório de emprego da crase, este caso é extremamente importante. Antes de dizer qual é, já chamei atenção para a importância. E ele é perigoso, meus amores. É obrigatório o emprego da crase nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, desde que sejam femininas. É lógico, gente. Por que tudo aqui tem que ser feminino? Porque não tem que ter um artigo definido feminino? Não tem como rolar nada que seja masculino, porque o masculino exige o artigo masculino. Tá. Então vamos lembrar o que é uma locução adverbial. Vocês lembram? Duas ou mais palavras que equivalem ao advérbio. Por exemplo, uma locução adverbial de tempo. Saímos à noite. Ó, aqui tem 3 palavras: a preposição, o artigo e o substantivo noite. Essas 3 palavras juntas dão ideia de tempo, não dão? Quando é que nós saímos? Então, uma locução adverbial de tempo dá ideia de tempo, uma circunstância. Vocês se lembram disso? É um advérbio. Não é advérbio porque são 2 ou mais palavras. Então, uma locução feminina o núcleo dessa locução é a palavra noite. Noite é uma palavra feminina. Saímos à noite, obrigatória. Tudo aconteceu à custa de muito esforço. Agora já é um exemplo de locução prepositiva. Não sei se vocês se lembram, mas a locução prepositiva é aquela que termina com uma preposição. Marquei aqui para vocês, ó, preposição de, né? Tudo aconteceu à custa de muito esforço. Então, tudo isso aqui até que dá ideia de modo, mas dentro dessa locução de modo existe essa prepositiva, olha, à custa de, custa, feminina, palavra feminina, e terminou com uma preposição, locução prepositiva. E um exemplo de locução conjuntiva, lembra quando nós vimos as conjunções? Isso vai acontecer nas adverbiais. Ó, à medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Quando que as amizades aumentam? Essa dá a ideia de proporção, porque uma coisa acontece à medida que outra acontece, proporcionalmente. Lembram? Proporcional? À medida que, locução conjuntiva, porque termina com o quê? Eu dei essa dica para vocês. Quando termina com preposição, ela é prepositiva. Quando termina com o quê? É uma locução conjuntiva. O que é isso? Equivale a uma conjunção. À medida que, locução conjuntiva com ideia de proporção e o núcleo é uma palavra feminina. Locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas femininas obrigatoriamente vêm acompanhadas do acento de crase. Alguns exemplos de locuções só para vocês se lembrarem. À medida que, proporção, à noite é tempo, à tarde é tempo. Às pressas é modo, às vezes é tempo, né? Frequência, à vista é modo, cuidado com pagamento à vista, tá vendo? Pagamento à vista tem. Locução adverbial de modo, palavra feminina, vista. Se fosse a prazo já não teria, porque é o prazo, né? Então, prazo não aceita o artigo. À direita é direção, né? Lugar, à esquerda, lugar, à beira de, locução prepositiva, a proporção que, conjuntiva, a beça, locução adverbial de intensidade.